Muito bem, estamos de volta aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Betel. Nesse trimestre, estamos estudando o Evangelho de João, na revista da Betel. E vamos abordar hoje a lição de número 7, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, a água que sacia a nossa sede para sempre. A quem beber da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca mais terá sede. Portanto, essa água que Jesus nos oferece é uma água que sacia a nossa sede, de acordo com o título da nossa revista. Vamos então ao texto áureo da nossa lição. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. João capítulo 4, verso 15. Qual é a verdade prática? É que o encontro de Jesus com a mulher samaritana expressa o surpreendente amor de Deus, que não faz acepção de pessoas numa época em que judeus e samaritanos não se falavam. Os objetivos dessa lição são reconhecer que o Evangelho de Jesus não faz acepção de pessoas. É tanto para ricos quanto para pobres, brancos como negros, europeus como asiáticos, americanos como australianos, é para todos, africanos, é para todos o Evangelho. Segundo objetivo, saber que Jesus jamais nos abandona. E terceiro, compreender que a conversão da samaritana alcançou muitos do seu povo. Através dessa mulher, os samaritanos vieram e disseram, mulher, já não é pelo que disseste que cremos, mas é que nós temos visto que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo que havia de vir. João 4, 42. O texto, referência, se encontra em João, capítulo 4, verso 9 ao 13. Disse, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que bênção! Vamos à introdução dessa lição. Vemos aqui que o Evangelho é para todos, tanto para judeus quanto samaritanos e gentios. Todos temos sede de Deus, portanto, podemos nos identificar com a história dessa mulher. No ponto 3, falaremos da conversão da mulher samaritana e a conclusão. Vamos então à introdução dessa rica lição. O Evangelho de João é um relato importante. Nessa lição, analisaremos o diálogo de uma samaritana com o Filho de Deus. Aquela mulher foi tão impactada que creu em Jesus como Messias. E a essa mulher Jesus se revelou. Essa mulher, ao ouvir que Jesus era o Cristo que deveria de vir, saiu correndo e foi à cidade e disse, vinde ver de um homem, contou toda a minha história, porventura não é esse o Cristo? E levou muitos do seu povo ao encontro do Filho de Deus. Que história maravilhosa! Vamos então ao primeiro ponto de partida aqui, que Jesus não faz acepção de pessoas. O ponto 1 diz que o Evangelho é para todos. No capítulo 4 do Evangelho de João, temos o encontro de Jesus com a mulher samaritana.
João capítulo 4, verso 7. Embora os judeus considerassem os samaritanos um povo impuro, Jesus não apenas conversou com aquela mulher, mas também lhe revelou ser o Messias prometido. João 4, verso 25 e verso 26. Sou eu quem falo contigo. João relata que pelo testemunho dela, muitos dos samaritanos creram em Jesus. João 4, 41 e o 42. Aqui, nesse encontro, Jesus quebra as barreiras e transforma mentalidades. Após o reinado de Salomão, o povo de Israel se dividiu em dois reinos. O reino do norte, cuja capital era Samaria, 1 Reis 12, 20, e o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, e o rei era descendente de Davi. As tribos do sul tinham Judá, então, Jerusalém, as tribos do sul, Judá como capital, Jerusalém como um primeiro momento contínuo. Então, temos aqui o povo, num primeiro momento, adorando somente a Deus e observando as cerimônias no templo. Porém, as tribos do reino do norte logo se corromperam, pois Jeroboão, temendo que o povo se tornasse parte do reino do sul por causa do templo, estabeleceu bezerros de ouro. E os sacerdotes e as cerimônias religiosas e essas ações desagradaram a Deus. 1 Reis 12, 26 ao 33. Mais tarde, após as tribos serem levadas cativas pelo Império Assírio, o restante dos israelitas que ficaram se reuniram pelo casamento com povos de outra região, os quais foram transportados para a terra de Israel, segundo Reis 17, 24 ao 41. Ao longo dos anos, foi aumentando o distanciamento entre os habitantes do norte e do sul da região de Judá, onde Jerusalém estava o templo do Senhor. Daí a surpresa da mulher quando Jesus se dirigiu a ela, fato que lhe causou admiração também dos seus discípulos. João 4, 27, seus discípulos viram que ele conversava com a mulher, mas ninguém ousou lhe perguntar o que ele falava com ela. Nosso Senhor não era preconceituoso e veio para buscar e salvar os perdidos. Lucas 19, 10, Lucas 9, 56, quando João e Tiago queriam que rogar fogo do céu para matar os samaritanos. Nosso Senhor repreendeu eles e disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar as almas dos homens e não condená-las. E aqui, nesse evento, Jesus prova isso. Jesus cumpre o ID. João relata que sua peregrinação era necessária, que Jesus passasse por Samaria, João 4, 4. A necessidade aqui não é geográfica. Na verdade, os judeus evitavam passar em território samaritano e por isso o caminho que eles faziam descia de Jerusalém para Jericó, de Jericó atravessavam o Jordão, subiam pela região de Pérea e Decápolis e cruzavam o Jordão novamente e entravam na Galileia sem passar por território de samaritano. Então, a necessidade aqui não era geográfica, mas sim uma necessidade espiritual, quando João descreve que era necessário passar por Samaria. Apesar dessa rota também ser amistosa para judeus, era indispensável aqui a necessidade que Jesus encontrasse a mulher samaritana à beira do poço para confrontá-la com o seu amor e a sua graça. João 14, 16 a 18. Ali, apesar da diferença que havia entre judeus e samaritanos, Jesus mostra que o seu reino está disponível a todos os corações sedentos de Deus. E a missão cristã deve sobrepor aos preconceitos, que sejam raciais ou sociais. A muralha do preconceito cai onde o evangelho se faz presente. Jesus socorre aqueles que vão a ele.
João esclareceu a relação entre judeu e samaritano. Os judeus não se comunicam com os samaritanos, João 4:9. E a própria mulher se admirou, perguntando: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? João 4, verso 9. Aqui, Jesus está quebrando todas as barreiras étnicas, culturais, sociais e até religiosas. Mostra não ter conhecimento que estava diante daquele que veio trazer a salvação. Tanto é que Jesus disse: se ela conhecer o dom de Deus e quem é que pedia de beber, lhe pediria água viva e ele daria. Aqui está bem esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, está bem de acordo com João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi só os judeus, mas o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a missão de Jesus foi trazer salvação a todos, sem distinção de raça, de religião, de credo. Jesus vem para todos. Vamos ao ponto 2 dessa lição. Todos temos sede de Deus. Há uma sede na alma do homem que só encontra saciamento em Deus. O Filho de Deus conhece a natureza humana e suas necessidades, sabendo como abordar aqueles com quem encontra, pois desceu do céu para fazer a vontade do Pai. João 6, verso 38. Ele sabia. Em Samaria, juntamente naquele poço, havia uma mulher sedenta do amor do Pai. Senhor, ela diz, dai-me de beber dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. João 14, verso 15. Uma mulher desprezada. Jesus estava diante de uma mulher que já havia tido 5 maridos e agora vivia com um homem em que não era casada. Certamente essa condição a fazia uma mulher desprezível aos olhos da sociedade. Talvez era por essa razão que ela tirava água à hora sexta, à hora do almoço. Os discípulos haviam ido buscar comida para Jesus. Mas Jesus se assentou junto ao poço. Estava ali esperando aquela mulher que não queria conversar com mais ninguém, para encontrá-la, para preencher aquele coração vazio e aquela alma sedenta. É possível que ela buscasse preencher esse vazio na companhia de alguns homens, porém, a partir daquele encontro, a samaritana entendeu que é só Jesus que é capaz de preencher o vazio que toma conta da vida de muitos. Vejamos então a desprezada pela sociedade. Só Jesus é que poderia pôr fim na tristeza daquela samaritana. Ela teve 5 maridos e vivia com um homem a quem não era casada. Portanto, ela não era julgada apenas pelos judeus, mas também pelo seu próprio povo, uma vez que ela levava uma vida considerada imoral para a época. O encontro de Jesus com a samaritana nos revela a grandeza do amor de Deus. Mostra também nossos erros, falhas, não impede que ele nos possibilite a uma nova vida. Jesus não julgou aquela mulher, antes ele quebrou os preconceitos culturais e as barreiras sociais, bem como as religiosas, para mudar o rumo daquela história e a história daquela mulher e daquele povo, os samaritanos. Depois de se revelar a ela o que ela tinha 5 maridos, nós notamos como a conversa mudou de água para adoração. E aqui somos convidados a adorar a Deus. Existe uma divergência entre os samaritanos e os judeus sobre o local onde Deus deveria ser adorado. Diante disso, a samaritana disse: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar.
Naquela hora, Jesus rompeu com aquelas normas religiosas, dizendo que os verdadeiros adoradores devem adorar o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Portanto, o encontro de Jesus com a samaritana nos revela a grandeza do amor de Deus e nos revela uma das verdades mais profundas das Escrituras, que Deus é espírito. Porque Deus é espírito, não se pode fazer uma imagem de um espírito. É por isso que Deus condena tanto a idolatria por toda a Bíblia. Vamos à conversão da mulher. A mulher samaritana mostrou confiança ao considerar Jesus como um profeta. Por isso, levou a conversa de água para adoração, evidenciando o começo assim da sua conversão. Para Agostinho de Hipona, aquela que pedia de beber tinha sede da fé daquela mulher. Que possamos abrir o coração também às palavras de Jesus, que nos revela seu amor assim como fez a mulher samaritana. Jesus se revela como o Messias. Cristo se revelou como o Messias, o enviado de Deus. João 4, verso 25 a 26. No início de seu ministério, Jesus evitou declarar a sua divindade abertamente para não estimular debates, discussões e contendas por parte do povo, principalmente das autoridades de Israel. Eles não poderiam reconhecer a divindade de Jesus sem antes ver os milagres realizados por ele. A mulher samaritana ouviu do próprio Senhor que ele era o Messias e creu. Além de crer, ela imediatamente se tornou uma evangelista em sua cidade. João 4, verso 25 a 30. Vamos ao 3:2. A samaritana tinha conhecimento religioso. A mulher samaritana mostrou um certo conhecimento das coisas espirituais, mas isso não levou a uma transformação de vida. No encontro com o mestre, ela mostrou reconhecer a Jacó, o patriarca, como pai dos samaritanos. Ela também mostrou ter dúvida onde Deus deveria ser adorado, se era no Monte Gerizim ou em Jerusalém. Mostrou também ter uma expectativa messiânica, ter conhecimento, que ela disse, eu sei que o Messias há de vir, e quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Então a mulher mostrou conhecimento, sim, uma expectativa messiânica. E quando Jesus se revela a ela, ela se torna a primeira missionária. A história da conversão da mulher samaritana é uma das mais fascinantes da Bíblia, porque envolveu um contexto de inimizade entre judeus e samaritanos. E é essa mulher que é desprezada pela sociedade que vai encontro do seu povo e traz o povo todo da cidade para Jesus. E isso merece destaque, porque aquela mulher desprezada pela sociedade, após encontrar Jesus no poço, tornou-se missionária antes mesmo dos discípulos, que foram à cidade apenas buscar comida para Jesus. Uma vida alcançada pela ação salvadora de Jesus foi capaz de impactar uma cidade inteira. Após ouvir o depoimento da mulher, os samaritanos também quiseram ouvir a Jesus. João 4, verso 30, e foram ao encontro dele. Uma vida alcançada pela ação salvadora de Jesus foi capaz de impactar uma cidade inteira. Vamos à conclusão dessa rica lição, que esperamos que tenha tocado também o seu coração e que você medite na profundeza desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Porque o mesmo princípio utilizado por Jesus no encontro com a samaritana deve ser aplicado hoje nas ações evangelísticas. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo resultado produzido naquela mulher
deve nos acompanhar hoje, sem demora. Aproveitemos cada oportunidade para anunciar a mensagem cristocêntrica a todas as pessoas, para que saibam que Cristo é o Salvador do mundo. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém. Semana que vem, iremos continuar falando do encontro de Jesus com outra mulher no Evangelho de João. O encontro de Jesus com a mulher adúltera e a manifestação da graça em meio à condenação da mulher para que fosse apedrejada. Jesus é, de fato, o Salvador que veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Espero que Ele encontre não só a nós, mas a todos que nós amamos, a todos que nós falamos de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ali você vai encontrar um total de 260 pastas, 267 pastas quando você clica no playlist, com mais de 8.200 vídeos. São bastante conteúdo de ensino bíblico, falando das escrituras da Bíblia para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.